Fala pessoas aí do outro lado, boa tarde. No horário que eu tô gravando aqui já é boa tarde, entendeu? O vídeo também provavelmente vai sair à tarde. Eu vim documentar um pouco da minha vida, um pouco das minhas experiências. Sou um jovem de 14 anos para fazer 15 e eu vim documentar para vocês um pouco da minha vida, das minhas experiências que eu passei. Não vim para dar conselhos, mas talvez possa ser que eu dê alguns conselhos referente às minhas experiências, mas hoje eu vim para falar especialmente de um livro. Eu vim para falar sobre esse livro aqui, o livro Impulso. Eu ganhei esse livro aqui, não é um livro muito famoso, tá? Eu ganhei esse livro aqui num congresso. Eu sou cristão, foi num congresso cristão. Eu fui para um congresso, né, um Jump. Não sei se você já ouviu, mas provavelmente você já deve ter ouvido. E quando eu fui, teve um sorteio. E nesse sorteio eu fui sorteado, tive, né, a honra de ser sorteado e ganhei esse livro. O nome do livro é Impulso, do pastor Eduardo Oliveira. E esse livro aqui vai falar sobre liderança, propósito, ter um senso de urgência e execução, porque não adianta você ter um propósito e não executar o seu propósito, né? E bom, eu tava lendo esse livro aqui, e à medida que eu fui lendo o livro, eu fui entendendo algumas coisas e eu acho que é importante eu documentar para uma outra pessoa ter uma motivação para ler, o porquê de ler. Primeiro, que quando você lê, você descobre novas coisas, a sua oratória melhora, você trabalha o cérebro, entendeu? Então, eu acho muito importante jovens ler, porque até então, hoje em dia, nós, né, nessa faixa etária, vou colocar de 12, por mais que possa começar bem antes, mas de 12 a 26 anos, estamos acostumados com dopamina rápida, a não ler as coisas, a só ficar no TikTok rolando vídeos pra baixo, né? Então, ler faz bem. Lê, mano, pega um dia, lê alguma página. E eu tava lendo, eu não sou de muito ler também, tá, gente? Vou ser sincero com vocês, mas eu já li metade desse livro. Esse daqui tá sendo um dos meus primeiros livros. E, pô, mano, tá sendo uma experiência bacana, porque aqui tá falando sobre liderança, cultura, deu alguns exemplos, rio, margens, que você tem que ter limites. Ele usou o exemplo de um rio, que o rio tem as suas margens, né? E se ele alaga, você está saindo fora dos seus limites. Então você tem que ter uma margem para a corrente ir para um lugar só e você ter os resultados mais rápidos, né? Então, isso já foi um dos conhecimentos, tá, que eu tive, eu passando aqui para vocês. Você também, independente do livro que você lê, eu particularmente gosto de ler livros sobre finanças, motivação, psicológico, mentalidade no caso, né? Essas coisas assim. Eu prefiro ler livros assim, mas aí vai de cada qual, qual vocês querem ler. Mas eu não vim para falar isso, ler livros. Mas bom, bora lá. E um determinado capítulo me pegou que vai falar sobre execução. Muitas das vezes a gente tem muitas ferramentas na mão, mano. E a gente não usa essas ferramentas, a gente deixa elas passar, tá ligado? Um exemplo mesmo, tempo atrás, eu tava tentando fazer um negócio digital, né? Mais ou menos digital, que, pra quem não sabe, eu tô no ensino médio, né? E no ensino médio você tem um pé de meia. E você recebe R$ 200 do pé de meia. O que eu ia fazer com esses R$ 200? Eu ia pegar alguma coisa pro meu público-alvo, que no caso seria comprar um mouse de R$ 50. No AliExpress eu acho que você acha por 30 e eu ia tentar vender ele a 50 no Mercado Livre. E, pô, mano, eu tava com todos os recursos na mão, tá ligado? Só faltava eu executar, porque eu estava com o dinheiro, eu já tava aberto no site, só que aí veio aquela insegurança. Pô, será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Como que será que vai ser, tá ligado? Só faltava executar. Então, execute, mano, execute. Eu não sou nenhum guru que vai falar sobre vendas, mas eu tô tentando me envolver nesse meio e esse livro aqui é uma das formas que tá me ajudando a sair dessa casinha, né, dessa barreira, passar para outra, né, quebrar essa barreira e ir adiante. Então, mano, lê livro faz bem, trabalha a cabeça. E uma frase aqui que me pegou pra vocês pensar, que é uma das frases que eu tava pensando, é essa daqui, ó. A cultura come a estratégia no café da manhã. Peter Drucker, eu não vejo muito, mas quem falou isso foi Peter Drucker. Reflita sobre isso. A cultura
come a estratégia no café da manhã. Mas o que quer dizer? Eu vou dar uma dica. Quando você tem culturas saudáveis, você modifica o ambiente. E a sua cultura, ela começa bem antes da sua estratégia. Pode reparar, você faz alguma, ó, cultura é quando você faz alguma coisa sem perceber de outra pessoa. Por exemplo, um exemplo bem básico. Por que eu arrumo a minha cama? Ah, porque a minha mãe falou para mim arrumar a minha cama e minha mãe arruma a cama dela. Ou seja, isso é uma cultura. A minha mãe aprendeu que ela tem que arrumar a cama dela com a minha avó e ela tá me ensinando a arrumar a minha cama porque é uma cultura, entendeu? E eu acredito que todo mundo tem essa cultura e isso é uma cultura saudável. E isso modifica o ambiente. Como modifica o ambiente? Porque a casa fica mais organizada, sua cama fica mais organizada, fica mais bonitinho se alguma visita chega, né, tal. Isso é uma cultura. Você tem que ter essa cultura, entendeu? Então, a cultura e, claro, a cultura começa antes da estratégia, ou seja, eu arrumar minha cama começa antes da minha estratégia, entendeu? Então, é isso foi o que quis dizer aqui quando Peter Drucker fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Entendeu? Bom, resumindo, cortando essa parte e partindo para uma outra parte, vai ser isso. Eu vou vir aqui diariamente, não diariamente, né, mas quando eu tiver alguma experiência legal, vou vir aqui trazer para vocês essa experiência. E é isso. Espero que vocês gostem. Eu sou o Brano Zanelli, de 14 anos, cristão. É nóis, fiquem com Deus.